O que é notícia nesta sexta-feira? O governador vai assinar decreto autorizando o concurso para mais 4.000 bombeiros militares. Amazonas chega a 11.839 mortes por Covid. Total de casos passa de 343 mil. Ministério Público Eleitoral dá parecer contra recurso que pede suspensão de cassação de ex-prefeito de Coari. Brasil registra recorde com quase 100 mil novos casos de Covid em um dia. STF julgará no dia 14 de abril anulação de condenação de Lula. Com 3 meses atrasado, o Senado aprova o orçamento da União de 2021. Homens armados mataram 137 civis do sudoeste do Níger, entre eles 22 crianças entre 5 e 7 anos. Coreia do Norte confirma teste comício e Biden alerta para consequências. Polícia Federal prende 6 pessoas com drogas em menos de 24 horas no aeroporto Eduardo Gomes. Ataque criminoso no bairro da Redenção deixa 2 baleados. 2 latrocínios em 24 horas. 2 homens são mortos durante assaltos na Avenida das Flores e na colônia Terra Nova. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5 horas e 48 minutos. As emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvaranhos. Olhuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Rio Norte. Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumá FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio PDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atuma. 5 horas e 49 minutos em Manaus. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 83% a probabilidade de chover, 16 milímetros prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 26 de março. Chegamos aos 85 dias do ano. Faltam 285 para terminar 2021. Na realidade, faltam 280. É o dia de São Ludgero. Também é o dia do cacau e o dia do Mercosul. Esta é a edição 85.115 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 5 centímetros. A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 95 centímetros. Já havia estido 10 metros e 35 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Agora 5 horas e 51 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jarratina. Novo trecho da Avenida Djalma Batista foi revitalizado pela Prefeitura de Manaus. A medida foi necessária após a avaliação das equipes de engenharia durante a primeira intervenção e vai garantir a segurança para quem transita pela avenida mais importante da capital. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, os técnicos avaliaram que uma contenção na ponte também sofreu danos no sentido bairro-centro e precisará ser revitalizada. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e Itamar Jardina e a você, o kit de Jornal da Manhã de todo o estado. Bom dia. Peregrino, quem está ouvindo você, gosta de ouvi-lo todos os dias, é o doutor José Márcio. Ele que é odontólogo e que está aniversariando hoje, recebendo parabenizações e gosta de ouvi-lo todos os dias. Obrigado, doutor José Márcio, muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho, muitos anos de vida, né, Paulo Guerra aí vai ser uma festa muito boa, aliás, já não pode nem ter festa, vai comemorar ali com a família, Paulo, importante que ele está com saúde e muitos anos de vida. Peregrino, vamos tocar o nosso equipamento rapidamente e daqui a pouco voltamos a conversar. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, realiza às 9 horas desta sexta-feira
uma ação educativa de trânsito aos pedestres sobre a travessia da Avenida Altasmirim, em frente ao Shopping Grande Circular, na Avenida Noel Núteus, em frente ao Shopping Sumaúma e na rotatória do Eldorado. Na ocasião, os educadores vão realizar uma panfletagem com abordagem na faixa de pedestre, com a finalidade de orientar a população sobre a maneira correta de fazer a travessia e os cuidados com a segurança nas ruas. Vamos voltar ao Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo. Eu estava lhe ouvindo muito bem, Paulinho, quando você falava aí sobre essa questão aí da travessia de rua, lá na Avenida Grande Circular, a famosa Altasmirim, em frente ao shopping. Grande trabalho, bonito trabalho sim do IMMU lá, Paulo. Passei, vi a situação, ali é muito difícil atravessar a rua, Paulo Guerra, e uma orientação cai muito bem ali naquela área da Avenida Grande Circular. A Avenida Grande Circular, Paulo, que é disparada, a campeã em acidentes, principalmente por atropelamento. Peregrini, eles passaram bem em frente ali àquele centro de polícia e na Rodrigo, na André Araújo. E passaram lá em frente e seguiram rumo ao Japim pela Rodrigo Otávio. Aí você me pergunta, o que aconteceu? Rolê, o rolezinho das motocicletas Peregrini, muitas delas em alta velocidade, em meio aos carros, colocando em perigo a vida deles e causando problema também para os motoristas, principalmente dos ônibus. Pois é, né, Paulo? É a situação recorrente, mais uma vez, né, Paulo? A situação aí dos motoqueiros, que não respeitam as leis de trânsito, rolê, quando não são os entregadores, não são todos, mas uma boa parte deles que fazem essa situação no trânsito, outros que tiram as descargas da moto, levantam as placas e saem fazendo as maiores loucuras no centro, no centro, em qualquer bairro da cidade, né? E a Secretaria de Segurança precisa, sim, tomar providências em relação a isso. Pois é, e esses motociclistas, esse pessoal do rolê, passou lá em frente do Centro Integrado de Polícia, Peregrini. Parece que é desafiar as autoridades, não é? Pois é, né? Ficam desafiando, ficam aí dizendo que não tem polícia para eles. Esse é o recado, né, Paulo? Quando passa em frente a uma delegacia de polícia, a um centro policial, a um CPE, alguma coisa, é porque o negócio está frouxo, né? Estão fazendo o que querem na cidade e uma ação em relação a isso precisa ser feita o mais rápido possível. Pelo menos até o presente momento, eles continuam fazendo graça e desafiando a própria polícia. Peregrini, os moradores do bairro da Redenção vivem momentos de apreensão. De vez em quando são mortes, tiroteio. E ontem não foi diferente. 2 baleados, Peregrini, em via pública. Pois é, Paulo. Foi o Carlos Alexandre da Silva e o Gutenberg Lima Marinho, né? Esses 2 foram baleados, Paulo, ontem lá no bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. Paulo, o alvo era apenas um dos 2 que foram baleados. Um levou 3 tiros, o outro levou um tiro na perna, Paulo. Os 2, né, continuam internados, mas o que levou 3 tiros é o que está mais grave, é o que está numa situação mais difícil. Eles continuam internados e tudo aconteceu, como você bem colocou, mais uma vez no bairro da Redenção. Pois é, os caras chegaram de motocicletas e um carro, Peregrini. Pois é, né? Da motocicleta, o atirador e o carro dando cobertura a toda essa ação criminosa, que por pouco acaba com um duplo homicídio, né? E assustou muitos moradores, mais uma vez, lá do bairro da Redenção. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram, né? Câmeras de segurança, de comércio na área deverão ser procurados aí para ver se dá para identificar esses bandidos. Detalhe, Paulo, tem que pedir, né, dos comerciantes, das casas, porque a cidade de Manaus não tem câmera de segurança, nenhuma sequer. Agora é bom também esclarecer que havia envolvimento com drogas desses 2 que foram baleados, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo, com todas as características de acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Peregrini, tivemos 2 latrocínios e todos 2 em assaltos. Um na Avenida das Flores e na colônia Terra Nova, Peregrini. A bandidagem não tá pra brincadeira. Não tá, Paulo. Infelizmente, né, morreram aí, assim como morre muita gente em relação com o tráfico de drogas. Esses 2 crimes nada tinha a ver com o tráfico, era latrocínio mesmo, ou seja, os bandidos, os assaltantes chegaram, mataram para roubar. No primeiro caso, Paulo, ainda na manhã de ontem, um homem foi assassinado, o seu José Geraldo, de 51 anos de idade. Ele foi assassinado lá na Avenida das Flores. Ele estava caminhando como fazia todos os dias,
estava caminhando lá pela rua e quando chegaram 2 homens a pé e exigiam que ele entregasse o celular. Na hora que ele não quis entregar, Paulo, infelizmente levou 3 facadas e morreu lá mesmo no local onde ele estava caminhando, ou seja, a Avenida das Flores. No outro caso, um rapaz de 25 anos de idade, o Douglas Ferreira, estava sentado, Paulo, na frente da casa dele, tranquilo, quando chegaram 2 homens, né? E anunciaram assalto pedindo também o celular. O Douglas parece que tentou reagir, Paulo, a polícia está investigando ainda se ele tentou reagir ou não, e acabou sendo atingido, infelizmente, com um tiro no peito. Ele ainda foi levado para a unidade de saúde lá do Galileia, mas infelizmente não deu para ele não. O Douglas, repito, estava na frente da casa dele, tinha apenas 25 anos de idade, sem passagem pela polícia, uma pessoa de bem que morreu vítima de latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Peregrine, a meteorologia prevendo 16 milímetros de chuva para hoje, mas o tempo no momento ainda é bom, não é, Peregrine? Ah, Paulo, tá claro, o tempo tá claro, tá tranquilo por aqui, pelo menos até o presente momento. Nossa unidade externa aqui no pátio, né, como dizia antigamente, no estacionamento, no ponto de socorro João Lúcio, Paulo, e a gente olhando para cima aqui, dando uma espiada para ali, outra para cá, parece que não vai chover não. Tá bom, observador do céu, até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, dizendo também, Paulo, que na audiência do Jornal da Manhã está o Paulo Henrique, lá do IMU, o Emerson Quaresma, lá da Prefeitura também, Paulo, lá da Sencom, que está ouvindo a nossa programação, obrigado. O Alexandre Vila, doutor Alexandre Vila, lá do Protocolo, e o Juan Vila também, lá do Protocolo, ouvindo a nossa programação. Paulo Guerra observando mais, assim, não só para o céu também, as enfermeiras aqui do pronto-socorro João Lúcio, um grupo delas que estava comigo agora há pouco e te manda um abraço todo especial. É contigo, Paulo? Muito obrigado, muito obrigado. 5h59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Alberto Cuxi, em Altazes. Açaí no ponto da feira em Codajás. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tunhué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, distrito de Borba. Agora 6 horas em Manaus. E tem 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Termina nesta sexta-feira as inscrições das 175 vagas temporárias para o Amazonas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. São 158 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, distribuídas por 12 municípios do estado, além de 17 vagas para supervisor de coleta e qualidade em 9 municípios também do estado. A banca é a Sebrasp. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório tem previsão para ser aplicada no dia 2 de maio. A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação anunciou edital com 40 vagas gratuitas para a oficina de ovos de Páscoa. As inscrições começam nesta sexta-feira. Os interessados na oficina de 2 horas a ser realizada de 10 às 12 horas da próxima quarta-feira deverão baixar o edital, se inscrever nesta sexta-feira das 13 às 14 horas e preencher o formulário disponível em semtep.manaus.am.gov.br para realizar sua pré-inscrição. A partir desta sexta-feira, os contribuintes de Manaus começarão a receber o carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. O documento contém as informações de lançamento do tributo para este exercício e as guias para pagamento, onde o titular poderá optar pela quitação em cota única com descontos ou pelo parcelamento em até 9 vezes.
A Arquidiocese de Manaus divulga programação da Semana Santa. Inicia com a missa no domingo de Ramos, seguido de celebrações penitenciais, das missas dos Santos Óleos e da Santa Ceia na quinta-feira. Celebração da Paixão do Senhor na sexta-feira, Vigília Pascal no sábado e a Páscoa no domingo, dia santo mais importante da religião cristã, pois Jesus Cristo ressuscita e dá a salvação à humanidade. A Arquidiocese de Manaus, todas as suas 59 paróquias e 34 áreas missionárias celebrarão a Semana Santa, cada uma com seus horários próprios. Membros do Ministério Público do Estado do Amazonas escolheram nesta quinta-feira, por meio de votação online, os 6 promotores de justiça que disputam a vaga de desembargador reservada constitucionalmente ao Ministério Público do Estado do Amazonas. A lista sextupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado para a formação de lista tríplice, que será avaliada pelo governador Wilson Lima, responsável final pela escolha. Os trabalhos de votação e apuração foram realizados pela Comissão Eleitoral. Foram contabilizados 170 votos, mais 4 votos em branco e 1 nulo. Os votos foram computados da seguinte forma. Em primeiro, Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho, que teve 107 votos. Em segundo, Paulo Estélio Sabá Guimarães com 27 votos. Em terceiro, Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos com 19 votos. Em quarto lugar, Mário Ipiranga Monteiro Neto com 9 votos. Quinto, Carlos José Alves de Araújo com 4 votos. Em 6, Mirtil Fernandes do Vale com 2 votos. O vice-procurador-geral eleitoral Renato Bril de Góes emitiu um parecer favorável ao Tribunal Superior Eleitoral pelo indeferimento do registro de candidatura de Adail José Figueiredo Pinheiro à Prefeitura de Quari nesta quarta-feira. O procurador se manifestou contra o recurso apresentado pela defesa de Adail. Adail e o vice Keiton Pinheiro tinham sido reeleitos no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Mas o registro de candidatura foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral em dezembro e novas eleições foram determinadas. 6:08 em Manaus. Visando alinhar ações relacionadas às questões migratórias e de segurança entre a Venezuela e o estado do Amazonas, o secretário executivo de Segurança Pública, Coronel Anésio Paiva, recebeu a visita do ministro conselheiro da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, Tomás Silva, na tarde desta quinta-feira. Durante o encontro foram tratados temas como a imigração dos venezuelanos para Manaus, além do combate ao narcotráfico e o tráfico de armas, crimes que são realidades no país e também no Amazonas. Segundo Paiva, o Amazonas já recebeu 20 mil venezuelanos, entre eles 6 mil vivem hoje na capital. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ontem que autorizou o envio de 160 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para combate à criminalidade em 6 estados, dentre eles o Amazonas. O estado vai receber 26,7 milhões de reais. Os recursos poderão ser usados para a compra de equipamentos, viaturas e capacitação profissional. Um estudo brasileiro constatou que as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram significativamente durante a pandemia da Covid-19. Manaus é a cidade que mais viu os óbitos por essas causas crescerem, 132% a mais do que do ano passado. No Brasil, o número de mortes por doenças cardíacas cresceu também 132%. Ao todo, 6 municípios tiveram os dados coletados. Além de Manaus, Belém com 126%, Fortaleza 87%, Recife 71%, Rio de Janeiro 38% e São Paulo 31%. Retomado o contato, José Alberto Zegdeg. Estamos com problemas aí na telefonia. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta quinta-feira que vai dar início à vacinação para pessoas entre 55 e 59 anos na capital a partir da próxima semana. A imunização será aplicada ao grupo que tiver comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes, já na segunda-feira. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou nesta quinta-feira que voltou a converter leitos de Covid-19 para atendimento de causas não Covid. A medida considera a estabilização das internas
internações por Covid na rede de urgência e emergência de Manaus. Os prontos-socorros da capital, 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio Machado, já atendem em sua maior parte pacientes de causas externas, traumatismos, lesões ou quaisquer outros agravos à saúde relacionados à violência ou outra causa, como acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por armas de fogo e por arma branca, quedas, entre outros. O Amazonas chegou ao total de 11.893 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, com a confirmação de mais 33 óbitos. Esses 11 ocorreram nas últimas 24 horas. Nesta quinta-feira também foram registrados 1.165 novos casos de Covid, elevando o total para 343.133. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 39 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital do Amazonas nesta quinta-feira. Vamos ver se dá agora o José Alberto Zegdeg. O novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josué Neto, foi homenageado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado, poder do qual fez parte durante os últimos 14 anos. A moção de aplauso foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Roberto Cidade, do PV, e subscrita pelos outros 23 parlamentares. Josué Neto passou a ocupar um lugar na Corte de Contas após ser eleito pelo plenário da Assembleia Legislativa. Após vencer as eleições da Universidade Federal do Amazonas realizada de maneira virtual, o professor Silvio Pulga, da Chapa 33, foi reeleito reitor da instituição na noite desta quinta-feira, com 50,64% dos votos válidos, 1.642 votos, contra os 49,36% do professor Marco Antônio, que obteve 13,57 votos. A chapa de Pulga tem como vice a professora Terezinha Frache e vai comandar a UFAM por 4 anos, 2021-2025. A votação teve como eleitores estudantes, professores e funcionários. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas será ampliado em 80% por meio do novo quadro de distribuição de efetivo. O quadro viabiliza a realização de concursos públicos e a expansão de postos dos bombeiros no interior do estado, com mais de 4.000 vagas. O decreto foi assinado nesta quinta-feira durante solenidade realizada no auditório do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e será publicado nos próximos dias. Atualmente o Corpo de Bombeiros conta com um quadro que distribui um efetivo de 2.429 homens. O novo quadro prevê 4.483 vagas, aumentando a projeção de efetivo da corporação em 84,56%. Agora 6h13 em Manaus. A seguir, Polícia Federal prende 6 pessoas com drogas em menos de 24 horas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ataque criminoso no bairro da Redenção deixa 2 baleados. 2 latrocínios em 24 horas. 2 homens são mortos durante assaltos na Avenida das Flores e na colônia Terra Nova. Os detalhes após o intervalo comercial. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM 96,9. Difusora. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h17 em Manaus. Polícia. 6 pessoas foram presas em menos de 24 horas ao tentarem embarcar com drogas no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Federal, os presos transportariam as drogas em voos domésticos para as cidades de Brasília, Rio e São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, equipes faziam uma fiscalização de rotina no aeroporto quando encontraram as drogas fixadas nos corpos das pessoas. Ao todo foram apreendidos aproximadamente 12 quilos de substância análoga à maconha. As
drogas foram apreendidas e encaminhadas para exame A pericial. Polícia Federal informou ainda que vai instaurar um inquérito policial para investigação dos fatos e identificação de possíveis envolvidos. Os detidos serão conduzidos para o presídio, ficando à disposição da Justiça para os procedimentos necessários. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar 10 anos de prisão, conforme a Polícia Federal. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Quem fez contato conosco foi o Roberto, dizendo que está todo mundo ouvindo lá na mineração Taboca, em Pitinga. Obrigado pela audiência aí na área da mineração Taboca. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro, 28 de agosto. Pensa na movimentação tranquila, tudo na mais absoluta tranquilidade no plantão do pronto-socorro, 28 de agosto. Entretanto, uma pessoa deu uma entrada ferida a bala. Foi tranquilo, mas deu uma bala, porque foi pouca gente, mas deu sim, ferido na bala, levou-lhe um balaço na perna e deu entrada no pronto-socorro, 28 de agosto. Gritava, chorava, dizia que não queria morrer. Rapidamente foi atendido pelos profissionais do pronto-socorro, 28 de agosto, e já não corre risco de morte. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca para a morte! Um desentendimento, uma briga entre dois colegas de corpo, por pouco não acaba em morte. É que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois amigos estavam jogando sinuca em um bar localizado na Invasão, ali na área do bairro Nova Vitória, ali na principal. Daí tem uma invasão ali pro lado esquerdo, Paulo Guerra, e lá no bar a sinuca era boa, todos os dois jogando, o som tava alto na dupla que você mais gosta, Paulo, Bruno e Marrone, na hora que estava tocando. Nessa hora, Paulo Guerra, houve um desentendimento por causa da bola 8. A bola 8 tocou na bola 7, tocou na bola branca, rapaz, um tocou na bola do outro, o outro disse que não tocou, daí começou a confusão. Um começou a tirar bola de sinuca na cabeça do outro. Esse que levou a primeira bolada estava armado, estava com uma faca na cintura, estava com uma peixeira na cintura. Daí começou a briga. Os dois se rolaram no chão, se engalfinharam, até que um elemento conhecido como Zé Paulo, na área conhecido como Zé Paulo, chamou ele só de Zé, daí o Zé estava com a faca. Rapaz, aí o outro que estava brigando com ele, acabou, cuidado que o Zé tá com a faca, cuidado que o Zé tá com a faca, os populares diziam, mas aí o Zé deu-lhe uma violenta facada na barriga do seu oponente, que foi levado rapidamente ao pronto-socorro, onde foi rapidamente atendido e já não corre risco de morte. Entretanto, ele chegou àquela unidade de saúde, ou seja, o João Lúcio, correndo muito risco de partir desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro, João Lúcio, vítima de agressão física, aconteceu mais uma vez na área da zona leste da cidade, dessa vez lá no bairro Ouro Verde. Dois homens brigaram por causa de trânsito, Paulo Guerra. Os dois estavam um fechando o outro, até que resolveram descer do carro e foram pra briga. Um deles acabou levando a pior, levou vários socos no rosto, e um deles quebrou o dente da vítima e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com várias escoriações na cabeça. Isso aconteceu por volta de 16 horas e 30 minutos em uma das ruas do bairro Ouro Verde, ali perto da casa do Cara de Kombi, pessoa bastante conhecida e querida lá no bairro Ouro Verde. Cara de Kombi, churrasquinho do Cara de Kombi, a beleza lá na frente da casa dele toda noite.
Agora, as notícias do pronto-socorro no Platão Araújo. O Platão Araújo deu entrada por volta de 17 horas e 30 minutos. Uma pessoa vítima de atropelamento. Ele foi atropelado. Carlos da Silva, 29 anos, acabou sendo atropelado por uma moto no momento que estava atravessando a rua Bom Jesus, lá no bairro Zumbi dos Palmares. Na hora que ele foi atropelado, todo mundo correu para acudir. Acorde que ele está para morrer, acorde, será que ele está bem? Aí uma senhora que vinha da igreja fez uma oração na cabeça dele. Chegou a ambulância do SAMU e o levou para o pronto-socorro. Para o pronto-socorro João Lúcio. Um cachorro maldito, segundo a vizinha, um cachorro maldito foi a causa de uma briga de vizinhos que por pouco não acaba em morte. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Zumbi dos Palmares. Também no Zumbi, ali próximo à rua Doutor Jósimo, dois vizinhos estavam brigando e um deles acabou pegando um pedaço de pau e atingiu o ombro da vítima. Era para pegar na cabeça, mas a vítima conseguiu se desviar, pegou a paulada que lhe quebrou a clavícula. Paulo Guerra e ouvintes, tudo aconteceu por causa de uma briga dos vizinhos por causa de um cachorro. É que o vizinho da casa 39 tem um cachorro, né, criado na rua, esse cachorro pirento, velho, magro, seco, com o pelo já caindo. Paulo Guerra metido lá na área. Um cachorro, pensa num cachorro feio. Daí Paulo Guerra, vizinho do lado, tem uma cachorra, uma cadelinha da marca Poodle, muito bem cuidada, cheirosa, toda semana tá no pet shop. Esse lepete desse cachorro entrou lá, Paulo Guerra, e pegou e fez o mal, molestou a cachorrinha. Quando ela viu, os dois já estavam lá, né, Paulo Guerra, cruzando. Ela ficou completamente desesperada e foi até a casa do vizinho e começou a tirar pedras na casa do vizinho para que tirasse de lá o vira-lata. Tiveram que esperar a ação amorosa dos dois para que o vira-lata voltasse para casa. Pensa no vira-lata feio, porém conquistou a melhor cadela lá do bairro Zumbi dos Palmares. Mas essa situação, por pouco, não acaba em morte, já que teve paulada, teve osso quebrado, teve SAMU. O negócio não foi fácil por causa do cachorro maldito, assim dizia a dona da cadelinha Poodle. Mentira, cachorro desgraçado. Pegou-lhe lá, olha, disse, rapaz, mas pensa, Paulo, mas disse que não demorou nada, foi chegar e arrebentou logo a parada lá. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia, alô, ouvintes do Planeta dos Macacos. O Planeta do Macaco está ligado 100% no Jornal da Manhã. E foi ontem à noite, lá no Planeta dos Macacos, 2 homens foram baleados. 2 homens sofreram uma ação criminosa e por pouco não acontece um duplo homicídio. É que o Carlos Alexandre da Silva e Silva, de 39 anos, e o Gutenberg Lima Marinho, de 32 anos, eles praticamente, Paulo Guerra, quase sofrem um duplo homicídio, né? Já que eles foram atacados por 2 homens que chegaram num carro modelo Classic de cor azul. Eles chegaram junto, Paulo Guerra, e dispararam e atiraram várias vezes ponta dupla. O que está no estado grave é o Carlos Alexandre. Não é o cantor não, aquele. Você é a ciganinha, dona do... Não, esse daí é outro. Esse que levou a bala é o Carlos Alexandre, do Planeta dos Macacos. Os 2 permanecem internados e um deles corre sério risco de morte. O Gutenberg, né, que foi, aliás, o Carlos Alexandre, que levou os 3 tiros, ele está num estado muito grave. Já o outro, o Gutenberg, levou um tiro na perna e esse daí não corre risco de morte. Bom, mas está internado lá no 28 de agosto, olhando para cima, modo assustado, quase que o pássaro da morte o leva dessa para pior.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima estão pedindo maior policiamento. Vamos passar o caso ao Coronel Bonates, o competente secretário de Segurança. Outros que pedem também policiamento, os moradores do conjunto Cidadão 12. Onda de assaltos continuam a acontecer lá naquele bairro. Do ramal do Brasileirinho, alô moçada da 30ª SICOM, o Capitão Sullivan ali, que é o subcomandante, polícia, estão pedindo policiamento lá no ramal do Brasileirinho, até os fios da Casa da Malária, né, no local lá onde é uma casa de saúde lá que cuida do pessoal que pega malária, já roubaram os fios, já invadiram a casa, no centro comunitário também roubaram os fios, é assalto praticamente toda hora, todo dia, e sem falar nas desovas, nos assassinatos que ocorrem lá no ramal do Brasileirinho. E as pessoas que moram naquele ramal, na grande maioria agricultores, estão pedindo socorro ao Coronel Bonates para que coloque maior policiamento no ramal do Brasileirinho. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Era a manhã de ontem, houve um latrocínio na Avenida das Torres. O programa do garotinho Valdir Correia, por volta de 9 horas da manhã, estava mais uma vez na liderança da audiência no horário. O Valdir só via concorrência pelo retrovisor. Nesse mesmo horário chegava a informação no programa do garotinho, que lá na Avenida das Flores, o senhor José Geraldo, de 61 anos de idade, foi vítima de latrocínio. Ele estava caminhando lá na Avenida das Flores, quando 2 bandidos chegaram a pé, anunciaram um assalto. Eles queriam o celular do seu Geraldo. Seu Geraldo não queria dar o celular. Daí o bandido desgraçado, covarde, vagabundo, assassino, deu-lhe 3 facadas covardemente no seu Geraldo, que infelizmente acabou morrendo na hora. A polícia tem que dar uma volta ali na área da Avenida das Flores, que segundo as informações, muitos assaltos acontecem ali praticamente todos os dias, né? É um atentado ali naquela área, sempre tem, e as pessoas que tentam caminhar para ali têm que ter todo o cuidado do mundo, todo o cuidado é pouco para quem vai para a Avenida das Flores, que ali a bandidagem está tomando conta do pedaço. Outro crime bárbaro! O pior dos crimes, outro latrocínio aconteceu na cidade. Dessa vez, o crime aconteceu no bairro Colônia Terra Nova. A vítima foi Douglas Ferreira, um rapaz de apenas 25 anos de idade. O Douglas estava sentado em frente à residência dele, lá na casa onde ele morava, lá no bairro Colônia Terra Nova. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apareceram dois bandidos querendo o celular da vítima. O Douglas disse que não estava com o celular. Daí, o bandido deu-lhe um balaço no corpo da vítima. O assaltante, frio, cruel, covarde, desgraçado, vagabundo, assassino, o assassino covarde e cruel fugiu na companhia de seu comparsa. A polícia já está trabalhando no caso. Nos 2 casos, a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está trabalhando e investigando, e com certeza vai chegar até os assassinos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte
mais uma vez sobrevoou a cidade e enfim chegou a sexta-feira. Paulo Guerra, vamos sextar, mas sem esquecer de tomar aquele banho. Afasta-te desgraça, chama dinheiro e chega-te a mim. É contigo, Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta quinta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. E como será essa primeira rodada? Vasco e Operário. Guarani e Vitória. Brasil de Pelotas e Londrina. Curitiba e Avaí. Confiança e Cruzeiro. Vila Nova e Botafogo. Náutico e CSA. CRB e Clube do Remo. Brusque e Ponte Preta. Sampaio Correia e Goiás. A competição, que pela primeira vez terá a participação de 5 campeões da Série A, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco, tem início previsto para os dias 28 e 29 de maio. Placar dos jogos de ontem. Copa do Brasil, Porto Velho 0, Ferroviário 1, Ferroviário classificado. Palmas 0, Avaí classificado também fez 1-0. Na Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba 1, Ceará também 1. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio pegou uma virada do Juventude. Grêmio 1, Juventude 2. No Campeonato Carioca, Nova Iguaçu 0, Portuguesa também 0. Eliminatórias da Eurocopa. Israel 0, Dinamarca 2. Bulgária 1, Suíça 3. Espanha 1, Grécia também 1. Inglaterra 5, San Marino 0. Itália 2, Irlanda do Norte 0. Alemanha 3, Islândia 0. Pela Copa do Brasil, ontem às 15h30, ou melhor, os jogos de hoje às 15h30 jogam Ipiranga do Amapá e Santa Cruz. Jaraguá e Manaus. Às 21h30 tem Corinthians e Retrô. No Campeonato Carioca tem um jogo hoje isolado. Fluminense e Volta Redonda. Esse jogo começa às 16 horas. 6h38 em Manaus. Brasil registra recorde com quase 100 mil novos casos de Covid em apenas um dia. STF julgará no dia 14 de abril a anulação de condenação de Lula. Com 3 meses atrasado, o Senado aprova o orçamento da União de 2021. Coreia do Norte confirma teste comício e Biden alerta para consequências. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. Num dia de preocupações globais com o avanço da pandemia de Covid-19, o dólar voltou a aproximar-se de R$5,70 e fechou no maior nível em 2 semanas. O dólar comercial terminou esta quinta-feira vendido a 5,67 com alta de 0,031 ou mais 0,55%. Apesar das tensões do mercado de câmbio, a Bolsa de Valores teve um dia de ganhos. O índice Bovespa da B3 fechou o dia aos 113.750 pontos com alta de 1,5%. O Banco Central melhorou a projeção para o saldo das contas externas neste ano. A previsão para as transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil, como outros países, passou de déficit de 19 bilhões para um ligeiro superávit de 2 bilhões de dólares. A estimativa para 2021 corresponde a 0,2% do produto interno bruto PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país. Por 60 votos a 12, o Senado Federal aprovou na noite desta quinta-feira o substitutivo do orçamento de 2021, o PLN 28/20. A sessão da casa começou com 2 horas e 30 minutos de atraso em função da demora da análise da proposta da Câmara dos Deputados prevista para se encerrar às 18 horas, o que não aconteceu. A matéria vai à sanção presidencial. De acordo com a peça aprovada, as receitas e as despesas somarão 4,324 trilhões de reais. O rombo do setor público deve alcançar 251,1 bilhões, incluindo empresas estatais, estados e municípios. O teto dos gastos é de 1,48 trilhão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã de ontem que após o Congresso Nacional aprovar o orçamento 2021,
o governo deve disparar imediatamente a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas. A antecipação de benefícios, segundo o ministro, faz parte de um conjunto de medidas para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial começarão na primeira semana de abril. Segundo Bolsonaro, os pagamentos começarão no dia 4 ou 5, embora dia 4 seja domingo. O governo pagará 4 parcelas mensais do auxílio. Os valores variam entre 150 e 375 reais, conforme o perfil de quem recebe. O valor médio do benefício será de 250. 6:43 em Manaus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para 14 de abril o julgamento dos recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, no Paraná. O plenário vai analisar recursos apresentados tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela defesa de Lula. A PGR tenta derrubar a decisão individual de Fachin e restabelecer as condenações, e com isso a inelegibilidade de Lula. Já os advogados do ex-presidente recorrem de um dos pontos da decisão de Fachin, que ao anular os julgamentos também encerrou 14 processos no STF e questionavam aspectos da condenação das investigações na Justiça Federal do Paraná. A defesa pede que essas ações sigam tramitando até que haja decisão definitiva sobre a validade ou não das condenações. A Polícia Federal faz na manhã desta sexta-feira busca em endereços ligados à aviação Saritur em Belo Horizonte. A corporação investiga se empresários do setor do transporte foram vacinados ilegalmente contra a Covid-19. Antes das 6:00 de hoje, policiais saíram da sede da Polícia Federal na região oeste de Belo Horizonte. Um dos locais onde os policiais cumprem mandados é a garagem da empresa no bairro Caiçara, na região noroeste, onde teria ocorrido a vacinação. Imagens internas de segurança serão recolhidas para tentar comprovar o episódio. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto de criação do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. O decreto foi publicado na edição da madrugada desta sexta-feira, de hoje, portanto, do Diário Oficial da União. A criação do comitê, com parceria do Congresso Nacional, foi anunciado por Bolsonaro na quarta-feira, após reunião na residência oficial no Palácio da Alvorada. O encontro contou com governadores, ministros e chefes de poder. 6:45 em Manaus. O Instituto Butantan avançou no desenvolvimento de sua própria vacina contra a Covid-19 e pedirá autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar testes clínicos com voluntários. A nova candidata à vacina será chamada de Butanvac e o objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o final do ano. Brasil registra recorde com quase 100 mil novos casos de Covid em um dia. Mortos chegam a 303,7 mil. O país contabilizou 12.324.765 casos e 303.726 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Foram 97.586 novos diagnósticos em 24 horas, levando a média móvel também a novo recorde. A sede do partido da destituída chefe de governo civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, sofreu um incêndio depois de ser atingida por um coquetel Molotov, anunciou uma integrante da formação. Myanmar enfrenta uma grave crise desde que a vencedora do Nobel da Paz em 1991 foi derrubada por um golpe militar em 1º de fevereiro. Desde o golpe, alguns deputados da Liga Nacional para a Democracia, partido de Suu Kyi, vivem na clandestinidade e os escritórios do partido em Yangon estão ocupados por trabalhadores. O governo argentino suspendeu nesta sexta-feira todos os voos de e para o Brasil, Chile e México. As novas restrições entram em vigor à meia-noite de hoje e valem por tempo indeterminado. A medida visa conter o avanço de uma segunda onda de Covid-19 no país e proliferação de novas variantes que já fazem estragos nos países vizinhos. Os voos de e para o Reino Unido seguem suspensos e as fronteiras terrestres e marítimas continuaram fechadas. A fronteira aérea só está aberta a argentinos e moradores
moradores que estão voltando do exterior. Turistas estrangeiros estão proibidos de entrar no país desde 25 de dezembro. Os viajantes deverão pagar por 3 testes de Covid-19 para entrar na Argentina. Um antes de embarcar, outro ao chegar ao país e mais um depois de 7 dias. Caso o resultado seja positivo, deverá ser feito um sequenciamento genômico para saber qual é a cepa do coronavírus. Se der negativo, ainda assim, o passageiro deverá cumprir 10 dias de isolamento. Tornados deixam 5 mortos no Alabama, nos Estados Unidos. Houve danos em pequenas comunidades ao sul de Birmingham. Casas foram destruídas e árvores e linhas de energia foram derrubados ao longo de estradas. Homens armados mataram pelo menos 137 civis no sudoeste do Níger, entre eles 22 crianças entre 5 e 7 anos. O secretário-geral da ONU e a diretora regional do UNICEF para a África Ocidental e Central condenaram o ataque. Antônio Guterres disse que o ignóbil ataque a civis na região de Tahoua ocorreu na véspera da comemoração do Dia Internacional da Água, 22 de março, e as vítimas eram civis que estavam buscando água. O secretário-geral enviou condolências às famílias enlutadas ao governo e desejou pronta recuperação aos feridos. Ele reiterou a solidariedade e o apoio da ONU aos esforços de prevenção e combate ao terrorismo, extremismo violento e crime organizado no Níger. A Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira o disparo de míssil feito nesta manhã que tinha sido detectado por militares sul-coreanos. O regime de Kim Jong-un detalhou que os testes foram feitos com um novo projétil tático guiado com motor de combustível sólido. Em nota, a agência estatal de notícias KCNA disse que o teste bem-sucedido foi de grande importância para melhorar as capacidades militares do país. Joe Biden, inclusive, alertou o governo norte-coreano sobre uma possível escalada das tensões com os Estados Unidos ou aliados regionais da Casa Branca, como a Coreia do Sul e o Japão. Haverá resposta se eles escolherem escalar as tensões. Vamos responder apropriadamente, mas também estou preparado para alguma forma de diplomacia, alertou Joe Biden. 6h49 em Manaus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Brasil registra 100 mil casos de Covid no único dia, recorde na pandemia, e 2.639 mortos. O estado de São Paulo estampa. Ministério Público vai investigar médica após morte de 3 pacientes que receberam nebulização de cloroquina. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Orçamento tira dinheiro da Previdência para obras e reajuste a militares. É o pior orçamento da história, critica a oposição. Valor econômico. Guedes se irrita com perguntas sobre PIB, ataca IFI e é criticado por economistas. Estado de Minas. Ministério Público de Minas Gerais quer que fura-filas fiquem sem segunda dose de vacina anti-Covid. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco estende quarentena até 31 de março e terá novo plano de convivência com a Covid em abril. Fortaleza, Diário do Nordeste. Com lockdown, Ceará está entrando em fase de estabilização da Covid-19 de secretário da Saúde. Porto Alegre, 0 hora. Kit Covid atrasa a ida ao hospital, resulta em danos no fígado e agravamento da infecção, alertam especialistas. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Ensino privado mira volta por cima no Amazonas. A crítica. Covid-19 triunfa no caos e isola o Brasil. Em tempo. Decreto autoriza concurso para 2.000 bombeiros. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.